Olá, olá, tudo bem com você? Eu sou Eliando Prado. Estamos começando aqui o Congresso Pensar Contabilidade. É uma satisfação poder estar aqui com você para a gente conversar um pouco sobre a nova perspectiva, né, de enxergar a nossa ciência contábil. Se você é estudante de ciência contábil, se você é proprietário de um escritório contábil, se você está pensando em abrir um escritório de contabilidade, o tema que eu vou trazer aqui hoje eu tenho certeza que é muito importante para você. Mas olha só, vamos colocar algumas regrinhas aqui para a gente poder absorver o máximo desse conteúdo. Primeira coisa que eu vou te pedir é o seguinte: dá uma pausa nesse vídeo aqui, pega ali papel e caneta, porque eu tenho certeza que eu vou te passar vários insights que realmente vão ser bem importantes aí para você entender sobre o que de fato é o que a gente vai tratar hoje no tema. Mas que tema é esse, né, Leandro? O que você vai trabalhar hoje com a gente aqui? Então, olha só, vamos compartilhar rapidinho aqui a nossa tela, só para que você entenda qual é o tema de hoje. A gente vai falar sobre BPO financeiro, né? Mas o que é isso tem a ver, Leandro, com ciência contábil? O que isso tem a ver com contabilidade? Nunca vi isso na faculdade, ninguém me falou sobre isso. Ou já li alguma coisa, sei que isso tem a ver com a questão do financeiro das empresas, mas como esse tema realmente vai impactar dentro da minha empresa contábil, no escritório onde eu trabalho, na minha profissão enquanto contador? Por que isso é importante que eu entenda para que eu estude? É sobre tudo isso, contando um pouco sobre a nossa história, como que esse assunto tem impactado as empresas aqui no Brasil e no exterior, e como que isso realmente está se propagando. Então, é muito importante que você reserve alguns minutos, com aquele papel e caneta na mão, para que você possa fazer as anotações. Primeira anotação que eu gostaria que você fizesse é a seguinte: olha ali, ó, www.eliandoprado.com.br. Esse nosso site, por que eu estou compartilhando? Porque eu quero que as dúvidas que você tenha relativo a esse aprendizado que você vai ter aqui nos próximos minutos, qualquer dúvida você possa entrar no meu site, preencher um formulário e encaminhar para mim que eu vou te responder, ok? Você também que de repente ainda não me acompanha e quer aprender mais sobre esse assunto, eu estou lá no Instagram, estou lá no canal do YouTube, para que a gente possa manter, então, essa conexão a respeito aí desse tema, do tema de consultoria financeira, do tema da consultoria contábil também, como que tudo isso se conecta, tá ok? Então, tá ali meu site, você já deve ter anotado aí, para que a gente possa manter essa nossa relação. Eu tenho certeza que eu posso aprender contigo e da mesma forma você vai aprender alguma coisa aqui com a gente, ok? Vamos voltar para cá? Deixa eu compartilhar aqui. Legal. Deixa eu contar um pouquinho a minha história. Eu sou contador, tá? Sou professor da BSSP também do MBA. Eu sou consultor financeiro. Então, nós temos aqui em Curitiba duas empresas, um escritório de contabilidade, da qual fundei em 2013, e na sequência uma empresa de consultoria financeira. Então, desenvolvemos dois trabalhos aí, porém são dois trabalhos que têm uma conexão muito grande. E de um tempo para cá, esse assunto passou a ser muito tratado aí pelos contadores, muita dúvida acerca desse tema, e eu tenho aí, então, procurado em eventos, em congressos, em palestras, pelo meio digital, trazido um pouco dessa nossa experiência, sendo contador, e ao mesmo tempo sendo um profissional financista, né? Um consultor financeiro. Mas olha só, comecei em 2013, abri meu escritório contábil. Se você aí que está há um tempo já na área, você sabe que mais ou menos nessa época surgiu, então, a tal da contabilidade online. E eu estou em Curitiba, estou bem próximo aí, né, o berço desse sistema online de contabilidade, né, que surgiu por aqui e que ganhou uma proporção aí no Brasil todo. A gente temos várias empresas que prestam esse tipo de serviço, mas foi muito interessante, porque eu comecei minha empresa sozinho. Talvez seja exatamente da forma com que você começou, da forma com que você vai começar. Comecei sozinho, né? Sozinho, logo veio um auxiliar. Eu nunca tinha trabalhado no escritório de contabilidade antes, né? Então resolvi empreender, resolvi entender como que funcionava, né, esse trabalho. Foi muito interessante que quando eu comecei, eu me deparei com vários desafios, né? Porque logo de cara eu tinha um embate com relação a preço, né? Então, na época, a gente falava de contabilidade aí a R$ 49,90, contabilidade online, enquanto a contabilidade tradicional da qual eu estava iniciando falava-se em meio salário mínimo, em honorários maiores, né, para pequenas e médias empresas e tal. Então, foi um desafio, né, a gente poder começar algo já com essa questão
de uma contabilidade num formato mais acessível, mais self-service e tal. Porém, eu fui vendo que toda essa possibilidade, né, todo esse contexto digital, ele estava muito conectado com o que eu também gostaria de oferecer, né? Eu me preocupava muito com atendimento. Eu, por ter passado anos, né, trabalhei em grandes empresas e tal, então eu passei muito tempo do outro lado do balcão, eu me relacionava com o escritório de contabilidade. E eu vi uma carência muito grande por parte do contador no que diz respeito ao atendimento, a estar próximo do cliente, a tirar as dúvidas, a ser mais proativo, né, em tudo isso. E eu pensei comigo, poxa, se eu abrir um escritório, então, com esse viés, da qual eu já tinha uma visão de empresa, né, eu já gostaria de ter essa caracterização de empresa, de negócio e tal, ao mesmo tempo eu pudesse focar num atendimento mais dinâmico, eu conseguiria me diferenciar. Foi então que, quando eu enxerguei essa contabilidade online, eu fui aprendendo que realmente esse era um formato muito interessante, já que a gente está no momento, né, de digitalização, um momento que as pessoas cada vez mais, a tendência na época, a gente estava em 2013, a tendência é que as pessoas cada vez mais estivessem próximas ao telefone, etc., ao computador, né, se relacionar de uma forma mais digital, porque isso dá uma dinâmica. E não estava errado, né? Não estava errado, tanto é que o tempo realmente passou e a gente vê que isso tem se difundido cada vez mais. Porém, o que é interessante disso é que eu me vi em grandes desafios, né? Quando eu cheguei para o pequeno, para o médio empresário, então eu vinha muito com aquela visão acadêmica. Talvez o que eu vou contar aqui agora seja exatamente você que é um estudante de ciência contábil vai se deparar, talvez, quando você iniciar, então, com o seu escritório, né? Com a sua empresa contábil. E você, que é meu colega contador, certamente já passou por isso por muitas vezes, né? Você chegar para o seu cliente, pedir as informações financeiras daquela pequena, daquela média empresa, né? Pedir o extrato bancário, pedir lá os documentos, para que você possa, então, preparar um balanço da empresa, e o empresário olha para você e fala, olha, não tenho essa informação, eu não vou compartilhar meu banco com você, né? Para que você quer fechar balanço? Aquela visão do empresário de que balanço é duas cordas com a madeira no meio, né, amarrada. Realmente balança quando fecha a empresa para fazer contagem de estoque e ele não sabe muitas vezes nem o que é um balanço patrimonial. Então, era o que eu me deparei, né? Então, eu comecei a ficar um pouco assustado com relação a tudo isso e vi que realmente tinha uma dificuldade muito grande do empresário. Dele entender esse contexto, dele poder realmente dar valor com relação a essa informação, né? Ao mesmo tempo, para que eu pudesse realizar o meu trabalho de uma forma mais consistente. Pois é, bem nessa época começaram a surgir as empresas de tecnologia na área financeira. Hoje nós chamamos essas empresas, essas startups financeiras, como fintechs, né? Que são empresas que surgem nesse contexto, levando muita tecnologia para que essas empresas, para que possa realmente fazer uma conexão de uma forma mais eficiente, né, com o consumidor final aí. Surgiram então as grandes empresas de tecnologia. Essas empresas, eu fui procurar uma, encontrei uma ferramenta que eu vi que, poxa, é possível então fazer uma conexão mais dinâmica, mais dentro desse contexto online da qual eu já estava vivenciando. Conseguia trabalhar com esse software num valor muito otimizado. E naquele primeiro momento eu pensei, poxa vida, se eu colocar essa ferramenta, né, esse software online na mão de todos os meus clientes, eles vão preparar o seu financeiro, vão fazer todos os lançamentos, vão conciliar o banco e vão encaminhar para mim essa informação, a qual eu posso importar isso. E eu tenho então meu balanço ali quase que pronto. Olha que maravilha, né? Tudo lindo e maravilhoso, né? Eu vou conseguir fazer uma contabilidade de uma forma muito mais rápida, muito mais eficiente. Esse empresário ele vai começar a enxergar os números do negócio. Olha que bacana, né? Pura utopia, né? Puro sonho. As coisas realmente não acontecem da forma muitas vezes que a gente imagina, mas é importante fazer esse teste. Foi importante eu ter vivenciado tudo isso, porque de uma coisa muito inspiradora de fazer isso, surgiram algumas respostas que eu fui observar e que realmente ajudaram eu a fazer algumas mudanças. E essas respostas, elas são realmente
muito interessante de compartilhar contigo, porque talvez você esteja passando exatamente por esse momento. Talvez você esteja testando isso, talvez você esteja pensando em executar dessa forma. E é legal você poder entender de quem já fez, para que de repente você não faça da mesma forma. O que aconteceu? Eu cheguei para esses clientes, da qual eu tinha compartilhado esse sistema, e perguntei para eles: isso é uma coisa, por que você não está lançando as informações desse sistema? Por que você não está lançando essas informações de uma forma correta? Por que você não está informando lá as suas despesas, suas receitas e tal, para que eu possa trazer essas informações aqui? E aí eu obtive 3 respostas. Primeira, Eliandro, eu não sei fazer. Eu não sei cuidar de gestão financeira, eu não sei cuidar dos meus números, eu sou médico, eu sou advogado, eu sou dentista, né? Eu não sei tratar dos números, né? Eu não sei o que é despesa, o que é receita. Então, assim, desculpa, eu não sei lançar esse teu sistema. Cheguei para outros clientes e aí eu tive uma segunda resposta. Leandro, vou ser bem sincero para você. Eu não gosto, para ser mais sincero, eu detesto cuidar de gestão financeira. Eu detesto cuidar de dinheiro, eu detesto cuidar do meu. Eu gosto de gastar dinheiro, mas de controlar o dinheiro, de colocar essas informações no sistema e tal, eu me perco. Olha, detesto cuidar disso. Então, tinha 2 respostas. O cliente, ele não sabia, esse outro cliente, ele não gostava, e um outro, da qual eu cheguei e perguntei, e ele me diz, né, alguns clientes me diziam o seguinte: Leandro, eu não tenho tempo para fazer. O problema é tempo. Eu gosto, eu acho importante controlar as informações da minha empresa, mas eu não tenho tempo para controlar isso. E olha só como é interessante a gente saber dessas 3 situações. Eu não gosto, eu não tenho tempo, né? Ou eu não sei fazer. Vim com uma outra pergunta. Falei, olha só, você está me dizendo que não gosta, não sabe, não tem tempo. Faz sentido essa informação para você? Você acha que é relevante ter os números da sua empresa, entender quanto entra no seu caixa, quanto sai do seu caixa, qual que é o resultado financeiro, qual que é a margem que você aplica lá no seu produto para precificar de uma forma coerente, como você faz para aumentar o resultado, aumentar os lucros, ter mais prosperidade, um planejamento, conseguir realmente tocar a sua empresa com uma inteligência financeira por trás e realmente ter prosperidade aí na sua empresa? Faz sentido isso para você? Ele falou, lógico, né? Lógico que faz. Claro, eu estou trabalhando porque eu quero ter resultado. Eu estou trabalhando porque eu quero perpetuar meu negócio. Eu estou trabalhando porque eu quero deixar isso para minha família, eu estou fazendo um legado. Eu abri uma empresa que está muito bem conectada aí dentro de um conceito social, né? E eu quero que isso, né, se perpetue, continue, que eu possa impactar cada vez mais pessoas e tal. Olha só que interessante. Então a gente tem a fome com a vontade de comer, mais ou menos isso. A gente tem as pessoas que não sabem, mas a gente tem as pessoas que ao mesmo tempo querem esse tipo de informação. E aí veio meu primeiro estalo. Eu falei, bem, se eu tenho essa situação, eu tenho um escritório contábil, eu não consigo realizar, e se eu fizesse isso para você? E se eu cuidasse desse financeiro para você? Se eu lançasse essas informações, faria sentido? Ele já me disse que sim. Ele me contrataria para poder fazer isso. E foi daí que surgiu, então, a empresa de consultoria financeira para que a gente pudesse oferecer esse tipo de trabalho, então. E esse trabalho, que chama-se BPO financeiro, que é um dos trabalhos, na verdade, que a gente executa, é sobre isso que eu quero compartilhar e a gente vai tratar aqui. Mas eu achei muito importante trazer para você essa contextualização para que você pudesse entender realmente da onde que surgiu isso, né? E agora eu quero trazer para você uma outra questão ainda a respeito disso. Já contei um pouco da minha história, vamos contar um pouquinho sobre como que isso anda no mundo, como é que está funcionando isso, né? Olha só, a Austrália é um país que trouxe muita evolução com relação ao desenvolvimento de tecnologias, né? Essa contabilidade online realmente lá se propagou de uma forma muito interessante. Porém, lá o contador ele não soube se realocar no mercado com toda a evolução tecnológica, perdeu espaço para a tecnologia e, na verdade, o valor, o preço, a importância desse profissional, ela ficou em segundo plano. É o que a gente realmente hoje está lutando aqui no Brasil para que isso não aconteça. Congressos, eventos como esse, surgem realmente com a ideia de que
isso não aconteça aqui no nosso país. E eu posso adiantar para você o seguinte: nós estamos no caminho certo, nós estamos num caminho diferente. Vou trazer para você um outro contexto. Europa. A Europa também, hoje temos grandes sistemas, né, que se desenvolveram por lá, tecnologias como Zero, MyOB, enfim, são softwares, né, da qual muitas empresas, inclusive brasileiras de tecnologia, podem se inspirar realmente, porque são extremamente desenvolvidos e utilizados dentro dos escritórios contábeis por lá, onde há uma conexão muito próxima entre os dados e as informações financeiras da empresa e uma conexão com as informações contábeis, né? Então, há uma conexão dentro de plataformas para que o contador possa trabalhar com dados consistentes. Essas tecnologias se propagaram muito forte, né, pelos países da Europa, ao mesmo tempo que o contador ele soube se colocar. Esse contador ele soube se posicionar, esse contador ele se especializou em determinados segmentos, esse contador passou a oferecer um serviço mais consultivo. Ao mesmo tempo que ele trazia tecnologia para dentro da sua empresa contábil, ele conseguia ter mais tempo, ter uma padronização dos seus processos e focar mais no atendimento do seu cliente. Um atendimento mais personalizado, um atendimento mais consultivo, e isso com um alto valor agregado. Então, a tecnologia, ela fez um contexto de empoderamento para o profissional contábil e ele soube na Europa aproveitar muito bem isso. Eu acredito que é nesse sentido que nós estamos evoluindo. É tão interessante que a KPMG, né, a empresa que nós conhecemos, ela criou, em 2014, a KPMG Small Business. Poucas pessoas sabem disso aqui. Então, KPMG Small Business. Quando foi em 2019, a KPMG Small Business, focada em pequenos negócios, uma contabilidade 100% online, como a gente conhece esse contexto hoje de contabilidades online. Agora a gente realmente tem que fazer uma certa diferenciação entre... ficou muito apegado o nome contabilidade online a uma contabilidade de baixa entrega. A gente tem que mudar isso, tá, gente? Porque, na verdade, não é isso exatamente, tá? Contabilidade online não quer dizer que seja uma contabilidade de baixa entrega. É uma forma de você executar o teu serviço contábil. Existem contabilidades online que oferecem um serviço de altíssima entrega, tá? Então, tem exemplos aí de escritórios contábeis que agora, para poder se diferenciar, inclusive um posicionamento de marketing, eles falam, não, a gente é uma contabilidade digital. Nós mesmos fazemos uso do contabilidade digital, né? Para dizer que a gente entrega mais. Somos contabilidade online da mesma forma, tá? Porém, entregamos muito mais serviços da qual a gente está habituado, né, por algumas contabilidades online a entregar. A KPMG, ela lançou essa contabilidade online de baixa entrega, tá? Dentro do mercado, dentro do Reino Unido, na verdade, e não funcionou. Não funcionou, não foi bem aceito. Por mais que tivessem toda a tecnologia por trás, não foi muito bem aceito esse trabalho de baixa entrega, dessa falta do consultivo, dessa proximidade, da especialização de um contador, de um profissional contábil que inclusive entendesse de várias áreas, entendesse bem do segmento ali daquele cliente. Então não foi muito bem aceito isso. Tanto é que em fevereiro de 2019, a KPMG lança uma nota ao mercado informando que estava descontinuando a KPMG Small Business. Olha só que interessante. E aqui no Brasil, Leandro, como anda isso? Grandes empresas, se você não conhece ainda as principais, recomendo que você verifique quais são as principais empresas de tecnologia. Hoje a gente tem a OMI, a gente tem Nibo, a gente tem Conta Azul, a gente tem Kickbooks, a gente tem a Sage, tem várias empresas no mercado que oferecem tecnologias hoje, né, que você consegue fazer a gestão financeira do seu cliente, ao mesmo tempo, muitas delas, né, já conectando essa informação para o teu sistema contábil, para que você consiga produzir a contabilidade numa velocidade muito maior. E a tendência é que isso aconteça cada vez mais. Tá? A tendência é que cada vez mais a gente tenha empresas fazendo, né, esse tipo de trabalho. Deixa eu só parar um pouquinho aqui, só deixa eu me ajeitar na minha cadeira aqui. Aí, ficou um pouquinho melhor. Legal. Estou em casa, né, gente? Então, é assim que funciona, né? A gente acaba se adaptando aí para a gente poder levar esse conteúdo para vocês. Como que funciona, Eliandro, essa questão do BPO financeiro? Vou compartilhar a tela agora com você para você entender um pouco mais sobre esse tema, tá? Só um minutinho.
aqui. Então, a gente já falou, né, o que, que a gente vai tratar aí, que é o BPO. Deixa eu só passar aqui a tela. Como que é o contexto, Leandro, hoje? Você falou, né, a gente comentou aqui sobre o contexto das pequenas e médias empresas. Olha só que interessante, né? Cerca de 60% das pequenas e médias empresas hoje, elas fecham nos primeiros 5 anos. Mas olha que interessante aqui da gente observar quais são os problemas que essas empresas têm hoje, né? Problemas relacionados a custos, despesas, problemas relacionados a questões financeiras, inadimplência, falta de linha de crédito. Olha que momento esse, né, gente, que a gente está passando com relação a essa crise aí, da corona crise, né, que a gente tem chamado. Várias empresas que negligenciaram na hora de fazer o seu financeiro, negligenciaram, né, de não mandar as informações corretas, nem muito menos declararam lá o seu real faturamento, né, para o fisco, e hoje não estão conseguindo, então, captar linhas de crédito, né? Algumas linhas de crédito sendo um percentual do faturamento declarado, exigindo, né, que essa empresa tenha esse balanço realmente de um contexto fidedigno para que possa fazer uma aprovação, e essas empresas hoje não têm. Tá? Ao mesmo tempo, problemas, então, relacionados à gestão financeira, contábil, administrativa. Então, grande parte, né, dos problemas aí hoje que quebram, né, que as empresas fecham, muitos desses problemas estão relacionados a isso aqui. Agora, tem um outro ponto que é muito interessante, e isso está aumentando cada vez mais, que é a questão da pessoa física. O Brasil hoje tem 64 milhões de pessoas, isso corresponde a 1/3 da população economicamente ativa do Brasil, que não pagam suas contas. São pessoas que têm problemas de lidar com dinheiro. E essas mesmas pessoas vão abrir suas empresas e essas mesmas pessoas vão ter problemas, né, na hora de lidar com esse recurso. E aí, justamente, que a gente acaba, claro, tendo um problema, tendo uma dificuldade muito grande de produzir contabilidade. Porque se eu não tenho a matéria-prima, que é a informação financeira do meu cliente, como que eu vou produzir uma contabilidade real, uma contabilidade que realmente entregue valor e tal? Mas por que eu tenho que fazer isso, Leandro? Porque se você não entrega esse lado consultivo, se você realmente não faz algo que gere resultado para o seu cliente, você não consegue defender bons honorários, você não consegue defender uma relação fixa, próxima realmente do teu cliente. E a tendência agora no mercado, com todo esse advento de tecnologia, de contabilidades online, de contabilidade de baixo preço e tal, é que esses clientes vão indo para essas empresas. Tá? Mas o que vai me fazer segurar? O teu diferencial. O que você entrega, a proximidade, a relação com o seu cliente. Agora, toma cuidado com relação a isso. Não quer dizer que essas outras contabilidades online também não vão entregar isso. Elas podem entregar isso e devem entregar isso nos próximos anos. O X da questão é quem vai chegar primeiro. Hoje eu vejo a grande oportunidade de você que está aqui chegar tão igual ou não deixar que a sua base de cliente vá para outros serviços assim, porque de repente o outro vai estar fazendo melhor, mais barato, mais conveniente, entendeu? Então, a grande questão aqui que a gente está trazendo é que você abra os olhos realmente para novas possibilidades de fazer essa contabilidade de uma forma muito mais dinâmica, produzir isso, colocar essa máquina, essa tua fábrica contábil aí para realmente evoluir a todo vapor, para que você possa fazer uma entrega diferenciada para esse empresário. Porque a gente vê que está aí, ó. Por que ele fecha, por que ele quebra. Várias empresas quebraram agora, depois, estão quebrando durante essa crise econômica que a gente está passando, justamente porque não estavam preparadas economicamente, né? Não tinham caixa, não tinham fôlego para poder ultrapassar por esse momento. Então, a importância é muito grande. E BPO financeiro, Leandro? O que de fato é BPO financeiro? Né? Você veio aqui falando, mas você não esclareceu ainda. Então, vamos lá. Business Process Outsourcing, terceirização de processos do financeiro. Tá? Então, é aquilo que eu disse, o meu cliente não sabia, não tinha tempo, não gostava de fazer, eu disse para ele, eu faço. Tá? E aí eu passei a ter uma empresa especializada em produzir, em fazer o financeiro para essa empresa, de uma forma remota, de uma forma digital, podendo atender clientes no Brasil todo. Tá? É um trabalho
Porque o BPO financeiro, o outsourcing financeiro, terceirização financeiro, terceirização da gestão financeira, você vai ver todos esses nomes aí. É a mesma coisa, tá? É Business Process Outsourcing, BPO financeiro. Assim como na contabilidade, você tem outros modelos. Você tem um modelo mais tradicional, que é lá da década de 90, onde as empresas contratavam um profissional terceirizado e alocavam dentro da sua empresa para cuidar de determinado departamento, né? Esse trabalho que a gente está oferecendo, ele é digital, ele é tecnológico. Então, eu posso dizer que seria o BPO financeiro online, o BPO financeiro digital. É isso, porque a gente consegue fazer isso, né, de uma forma mais automatizada, de uma forma mais dinâmica, entendeu? Ao mesmo tempo, conseguindo organizar as informações financeiras daquela empresa, entregar isso organizado para o contador, para que ele consiga fazer a contabilidade. E eu gosto muito de uma situação que eu tenho ouvido aí dos profissionais da contabilidade consultiva, né? Contabilidade é contabilidade, né? Mas aquele que realmente preza por esse lado consultivo, que a contabilidade ela começa quando o balanço termina de ser preparado. Então, quando você falou assim, fechei o balanço, agora está batendo, ativo com passivo e tal, pronto, agora vamos começar então a contabilidade, a ciência contábil, né? Realmente a interpretação dessas informações, entender essas informações, né? Interpretar essas informações, né? Direcionar, explicar isso para o meu cliente, direcionar o meu cliente realmente para que tenha resultado, com base nessas informações. Agora, como fazer isso? Eu preciso de uma etapa anterior. E aí é aquela situação. Se ele não sabe, se ele não gosta, não tem tempo, vou ajudar ele. E foi isso que eu passei a fazer. E tem dado muito certo com a questão da terceirização do financeiro. Mas vamos lá, vamos entender um pouquinho mais. Esse ponto aqui, ó, não confunda BPO financeiro com contabilidade. Tá? Tem muita gente misturando as duas temáticas, envolvendo. Veja que desde o início eu estou dizendo para você, nós temos duas empresas hoje que atuam, uma fazendo a parte financeira do meu cliente, inclusive é uma empresa de consultoria financeira. Nós temos hoje cerca de 15 serviços que são oferecidos por essa empresa e um deles é o BPO financeiro. Então, são vários serviços relacionados à parte consultiva, e nós temos o outro escritório contábil tradicional lá, que é online, na verdade, mas que é uma outra empresa separada. Tá? Então, são dois negócios, são equipes separadas. Os clientes de umas das outras são diferentes. Esse cliente que ele faz uma terceirização do financeiro, eu sempre digo que é um cliente que quer dar um segundo passo no seu negócio. Então, ele é um cliente mais amadurecido, é um empresário mais profissional, entendeu? Que ele tem uma visão, que ele quer realmente evoluir, ele quer ter resultado. Então, ele quer ter um profissional ao seu lado que possa ajudá-lo com isso. Nem sempre é o cliente que ele chega para abrir uma empresa, né? Que às vezes ele está começando, ele está muito no início, ele não tem aquela maturidade ainda para avaliar isso. Mas tem mercado para os dois. Então, nós temos essa separação. Negócios diferentes, equipes diferentes, remuneração diferente, a precificação é diferente. Tá? Então, é muito importante que você entenda que tem uma distância entre os dois assuntos. Benefícios, redução de gastos de 30% a 40% para empresas. Então, a empresa que ela terceiriza o financeiro, imagine hoje, nesse contexto aí de crise, né? Eu posso, então, retirar a minha equipe financeira, né? E vou alocar, então, para que uma empresa terceirizada, né? A empresa lá do Eliandro, que faz esse BPO financeiro, cuide do financeiro da minha empresa. Eu tenho um escritório, eu tenho uma clínica, eu sou um advogado que tem um escritório, eu posso, de repente, pegar minha secretária, em vez de colocar ela para ficar cuidando do financeiro, colocar ela para trazer mais clientes, para cuidar das rotinas administrativas, enfim, outras tarefas, enquanto o financeiro propriamente dito eu coloco na mão de uma empresa especializada. Informações mais rápidas, foco no core business, clareza, segurança, várias e várias informações aqui, vários pontos, né, de valor que realmente são agregados. E para as empresas contábeis, aumento de eficiência, informações mais rápidas, um aumento da receita, né, do escritório, segurança financeira, né, que é muito importante hoje para o empresário isso, e ter uma otimização maior na gestão de documentos. Ou seja, a gente coloca essa empresa dentro de um contexto mais digital. E aqui é importante a gente fazer uma divisão. Controladoria e tesouraria, né? Então,
Um departamento financeiro, em tese, ele é separado em dois setores, tesouraria e controladoria. Em primeiro momento, o que a gente vai oferecer para o cliente é uma tesouraria, cuidando contas a pagar, do contas a receber, das conciliações bancárias e tal. Num segundo momento, a hora que eu já tiver as informações mais organizadas, eu consigo entrar e desenvolver com ele um trabalho de controladoria. Aí eu posso trazer agora, porque imagine assim, se eu estou trazendo a informação dele controlada, eu consigo fechar o mês, eu tenho tudo conciliado, eu conecto isso lá com a contabilidade, fecho o balanço, eu consigo fazer um trabalho de gestão de custos, uma contabilidade gerencial, eu consigo trabalhar com ele a questão das análises, os indicadores, do desempenho, né? Fazer propriamente dito o serviço contábil que é necessário na execução, né? Então, aí entra o papel do controle. Inclusive são trabalhos que, por exemplo, nós aqui conseguimos, em alguns casos, oferecer o BPO financeiro da tesouraria, em outros casos, um BPO financeiro somente da controladoria. Ou seja, a gente organiza o financeiro daquela empresa, cria processos, coloca lá, ajuda na parametrização e organização do software de gestão financeira, para que a gente possa reunir essas informações em determinado período e apresentar os números, né, para os sócios, para os diretores e tal, para que eles realmente possam, com base nisso, ter o seu planejamento estratégico calçado com informações financeiras, né? Então, é muito, muito bacana quando a gente consegue, de fato, né, trazer essas informações e fazer essa execução. Como que a gente conseguiu fazer isso? Então, quero compartilhar contigo aqui 3 pontos: produto, processo e pessoas. Quando a gente fala em produto, eu vou deixar com você aqui, se você não conhece ainda o Canvas de modelo de negócio. É muito bacana essa ferramenta para que você possa pensar como que está a tua empresa hoje e como que, de repente, você pode modelar essa tua empresa para uma contabilidade mais digital, mais dinâmica. Olha só que legal. A gente vai definir aqui quais são os segmentos que a gente pode prestar serviço, né? A gente trabalha hoje mais focado em empresas de serviço, né? E também os escritórios contábeis que acabam fazendo parceria. O relacionamento ele é mais digital, ele é mais online, ele é mais dinâmico, por isso nos permite atender clientes de qualquer local do Brasil. Então, é aquela ideia de que, poxa, mas eu estou no interior, Leandro, o meu cliente não vai terceirizar esse financeiro, a coisa não vai funcionar. Mas quem diz? Tem uma internet boa aí? Você está me assistindo? Você não precisa ficar só limitado aí a esse ao teu município, a tua cidade. Você pode atender clientes de outros locais. Basta ter uma presença digital, basta buscar realmente esse contexto. Tá? Atividades chaves, né, que são desenvolvidas, como eu disse, tesouraria e controladoria. Pode fechar parcerias aí com as empresas de software e tal, para que você possa ter essa tecnologia estruturada para desenvolver esse trabalho, né? E isso vai te gerar mais fluxos de receita. Por quê? Você pega no contexto de organizar a parte financeira do cliente, cobra para fazer isso, ao mesmo tempo, depois, com a contabilidade, você vai cobrar para a contabilidade. E vai cobrar mais, porque essa contabilidade que você está entregando para ele é de altíssimo valor agregado. É mais consultiva, é mais dinâmica, com informações mais consistentes. Ele vai pagar mais, claro, para você fazer isso. Organização dos processos, né? Então é super importante, foi o que a gente fez, organizou processos na área comercial, implantação, gestão de documentos, a questão da nossa operação. Quando a gente vai fazer uma terceirização do financeiro, é muito importante que a gente tenha em mente que nós somos administradores, né? Administradores financeiros. Nós temos que ter planejamento, nós temos que ter controle, nós temos que ter organização. Então é super importante, né? Se você é contador, assim como eu, que você estude bastante sobre processos. Como se aplica, como se desenvolve, como faz mapeamento de processos, porque na verdade o que você está vendendo para o teu cliente são processos financeiros. Então, quem vai conduzir o cliente aqui é você. Então, é super importante que você tenha, a cada etapa desse desenvolvimento, um processo bem estruturado para que você possa levar o seu cliente que está lá desorganizado, que não consegue cuidar dos seus números, para um contexto de organização, de controle, de clareza, de previsibilidade. E isso você vai fazer com um processo teu estruturado e com o conhecimento de mapear os processos do teu cliente e organizar a vida dele.
pessoas. A gente vai precisar, então, para desenvolver esse serviço, pessoas que tenham habilidade na área de controladoria, na área de finanças, como eu disse, processos, né? São pessoas que realmente tenham essa capacidade de liderança, de gestão, né, para poder pegar esse empresário e conduzir ele para um caminho aí de ter mais inteligência financeira. Então, como eu disse, quem vai conduzir é você. Você não pode ser conduzido pelo seu cliente aqui. Realmente, o empresário que ele busca essa informação, ele está buscando algo mais. E é você que vai conduzir ele, então, para esse sucesso. Então, é importante que tenha profissionais e, principalmente, como eu disse, essa separação. São serviços diferentes, tá? São trabalhos distintos. Ah, meu setor contábil não pode fazer essa terceirização, Eliandro? Não recomendo. Não misture as coisas, entendeu? Não misture, vai confundir a cabeça do cliente, vai confundir a sua, vai ter problemas aí com relação a ultrapasse, né, da obrigatoriedade de um e de outro, né? Então é importante que quanto mais separado isso for, melhor é. São trabalhos distintos, pessoas com qualificações separadas. Você não tem teu RH separado, você não tem teu fiscal separado, você não tem teu contábil separado, financeiro tem que ser separado. E, se possível, um outro CNPJ. Tá? Isso permite que você, na hora de precificar, na hora de você demonstrar o trabalho, fazer uma proposta, o cliente entenda que aquilo é um outro serviço. Tá? Então, é muito importante essa separação. E aqui eu vou compartilhar contigo uma técnica que eu chamo carinhosamente de espremendo a laranja. Talvez é o que você tenha hoje de clientes aí na sua empresa, onde você trabalha. Clientes digitais e clientes analógicos. Né? Os digitais, aqueles clientes que têm uma cultura mais para inovação, estão dispostos a mudar, prezam por tecnologia, e aqueles clientes analógicos, né? São pragmáticos, querem mandar tudo no papel, não tem realmente aquele desenvolvimento, né? A gente vê muito isso, esse desenvolvimento para a tecnologia. Isso dificulta para a gente poder ir para o digital. Como fazer, então? Bem, o BPO financeiro, ele é um serviço oferecido para clientes digitais. Não vai funcionar para um cliente analógico. Por quê? Funcionaria se fosse um trabalho que não fosse online, né? Que não tivesse como um pressuposto aí a gente poder ter mais escalabilidade, atender mais clientes e tal. Mas a proposta aqui é que eu ofereça esse serviço de terceirização para clientes que eu possa atender em qualquer lugar. Então, são clientes mais digitais, são clientes que tenham essa cultura mais online. E aí eu vou poder oferecer serviços como uma contabilidade digital, fazendo um serviço de conciliação financeira para esse cliente, uma contabilidade digital, e aí também um trabalho de terceirização, que é o BPO financeiro. Posso fazer a contabilidade digital, BPO financeira, assessoria financeira. Então, me permite um leque de outros serviços muito melhor para esse tipo de cliente aqui. Então, é importante mapear a base, ver quais são os clientes que você tem por aí, para que, de repente, você possa oferecer esse serviço, né? E passando aqui, né, sobre uma pesquisa feita pelo Sebrae, será que os clientes hoje gostariam, mais uma vez repetindo, né, uma pesquisa feita em escritórios de contabilidade com os clientes dos escritórios. Mais de 70% dos clientes responderam que sim, que gostariam que o seu contador pudessem ajudá-los com recomendações de melhoria de negócio, desempenho diagnóstico, apoio na gestão financeira e acesso a linhas de crédito. Então, pessoal, trazendo aqui rapidamente esse contexto geral, é muito importante que você tenha a distinção entre as duas questões, para que você realmente tenha a noção de que BPO financeiro é a possibilidade de você terceirizar isso para o seu cliente. Tem mercado, cada vez mais você vai observar isso. As tecnologias elas vão cada vez mais estar integradas na mesma base de dados. A gente já está vendo isso aqui no Brasil, esse mesmo sistema que faz a gestão financeira conectando a informação com a contabilidade. A contabilidade ela gera uma guia, essa guia automaticamente ela já é imputada no sistema financeiro do cliente, o cliente faz o pagamento, já dá baixa no banco e concilia, e já faz a conciliação lá na contabilidade. Tudo num único sistema. Isso já existe e cada vez mais você vai ver esse tipo de ferramenta no mercado. Por isso, é muito importante que você entenda cada vez mais o que é BPO financeiro, entenda o que vem pela frente, e a minha missão, né, é realmente poder te ajudar cada vez mais com esses conteúdos. Muito rápido, né? O tempo passa depressa. Espero ter realmente contribuído contigo sobre esse conhecimento e reforço para você. Quer aprender mais sobre terceirização do financeiro? Quer aprender mais sobre isso?
que realmente vai trazer a sua empresa para um contexto digital, para um contexto tecnológico, segue lá no Instagram, eliandro.prado, ou manda para mim uma mensagem, manda para mim um e-mail lá no meu site, www.eliandroprado.com.br, manda sua dúvida que eu vou respondê-la para você, tá bom? Um grande abraço, se cuidem por aí, estou à disposição para ajudar vocês. Espero que tenham gostado, depois mandem um feedback para mim e vamos juntos. Um abraço e até a próxima.